Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre uma transformação que está acontecendo no mercado financeiro. Até alguns anos, quem queria fazer uma operação tinha que ir para um grande banco para emitir uma dívida, para fazer uma operação, para estruturar o seu negócio. Isso está mudando nos últimos anos com as novas plataformas que têm surgido, oferecendo esse tipo de solução, mas muito mais focada no cliente, com muito mais cuidado, muito mais tailor-made. E para falar sobre isso, a gente convidou o CEO da 18IB, Everaldo Oliveira, que está comandando essa operação há pouco tempo e já tem muito sucesso, muita coisa boa para contar para nós. Ele vai explicar como é que você faz uma emissão de dívida, como é que se faz a gestão de um patrimônio, muitas coisas que os empresários aí que faturam até 1 bilhão estão órfãos e não sabem como fazer. A conversa vai ser boa e no final, como sempre, ele vai dar aquelas dicas que são imprescindíveis. Bem-vindos ao Papo.com. Everaldo, obrigado aqui pela sua presença com a gente. Nós temos uma história juntos aí, já trabalhamos juntos, não. Você é operador na Bolsa, né? Correto. Em 85, 86, e eu trabalhando na assessoria de comunicação. Mas eu queria começar essa conversa com a gente, você falando quem é o Everaldo Oliveira, como é que ele chegou na 18IB e por que 18IB? Vamos lá. Obrigado. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Tamer. Como o Tamer bem lembrou, é um amigo de muito tempo, né? De uma história bonita, de uma carreira que se confunde um pouco com a do mercado, porque lá em 85, quando eu iniciei numa corretora ainda que se chamava de equity, né, de ações, né, que a gente não existia em 85 a BMF ainda. A BMF é um projeto que ela se iniciou em 86, né, e eu fui como auxiliar de pregão no primeiro pregão da BMF, que hoje é a B3, né, na consolidação da Bolsa de Mercadorias, da Bolsa de Futuros e a Bovespa. E a BBF no meio do caminho. E a BBF, no Rio de Janeiro, né? No meio do caminho, bem lembrado. Então, assim, como você bem disse, isso tem 40 anos, né? O Tamer, na época, eu era um garoto, né? Com 16 anos, ele que fazia toda a assessoria de imprensa da BMF, e muito bem, por sinal. E aí temos hoje aí toda essa bolsa maravilhosa, né? Muito importante, né, para quem não sabe, eu era assessor de imprensa da Bolsa e ele era o auxiliar de pregão. Eu todo final de pregão eu ia até o pregão saber qual tinha sido o fechamento. Correto. E naquela época ele, como auxiliar, ele ficava atrás do operador, o operador fechava o negócio, né? Exato. E te passava a ordem, você preenchia um boletozinho à mão, saía correndo e voltava para a roda, né? Jogava aquele boleto no tobogã, né? Tobogazinho. Que era registrado naquela maquininha que é muito semelhante com a da Caixa, né? Que registra os boletos de loteria, né? Isso. Sim. E aí, como é que foi a tua história ali? Aí o que aconteceu, com 21 anos você pode ser operador, né? Com 18, no meu caso, fui emancipado para 21 para poder legalmente ser operador. E aí a gente construiu a carreira de operador. Logo em seguida eu subi, porque a gente tem as mesas de operações, são aquelas mesas que hoje aparecem, né, muito difundidas. Aí saiu da confusão ali do pregão. E fui estruturar a mesa, né, e depois, mais tarde, porque você bem lembra, a gente passou por diversas ou todas as crises nesse período, né? Sim. Numa dessas crises foi necessário, eu voltei e retornei ao pregão para estruturar um outro time no pregão, e aí depois, passado só um ano depois dessa organização, aí eu retornei para as mesas, né, e nessa ocasião eu já gerenciava, né, algumas mesas e enfim, aí a minha carreira. O meu último grande case e que todo mundo, e ficou marcado, o pessoal lembra, eu fui presidente de uma corretora, né, que se chama Semi Capital Markets. Existe uma corretora que chegou no Brasil em 98, né, e ela foi espanhola, né? Exato, muito importante, né? Eu diria até que ela transformou naquela ocasião o atendimento, né, em discounting broker, chama, que são aqueles brokers que atendem os clientes institucionais, são os grandes bancos, as grandes tesourarias da época, os grandes fundos, né? E por lá eu fiquei 19 anos e meio. E aí você criou a 18IB? Aí em 2019, quando eu entreguei os meus cargos executivos, eu decidi que eu ainda estava próximo de 50 anos, que eu queria ter alguma coisa minha, né,
empreender, né, correr algum risco, né, e usar parte dessa experiência toda que eu adquiri ao longo desses anos, de alguma forma. Eu acabei me envolvendo, né, em estruturação de produtos, né, na ocasião, tinha uma consultoria, e naquela época eu pensava muito assim, eu vou montar a minha gestora, eu vou fazer as minhas coisas, eu vou gerir o meu próprio patrimônio. Mas aí dentro do relacionamento, você acaba, né, naquela relação de amigos e famílias, né, as pessoas falam, pô, você também podia me ajudar, também eu posso também, né, fazer parte do projeto, ou te oferecer os meus recursos para você fazer essa administração, essa gestão, né? E, pô, eu tenho um amigo também, ele é um empresário, mas ele é um empresário que ele não é tão grande, ele não está sendo atendido nessas plataformas desses bancos de investimentos, né, clássicos de hoje, e ele é, na verdade, atendido num banco grande, então é bem atendido, mas o gerente ele não tem toda essa especialidade, tanto leque de opções, de produtos, né, e daí surgiu, né, que não é uma ideia nova, mas assim, a oportunidade da gente construir essa plataforma, que é a 18IB, e aí você perguntou por que é 18. Por que 18IB? 18 porque é um número cabalístico, é um número, né, de prosperidade, de sorte, né, e eu tenho um negócio com o número 8, porque, para quem não sabe, no passado, né, as cartas patentes, elas tinham números, né, as corretoras, elas tinham números, você bem lembra. Identificadas, né, por números. Por números, né. Você comprava, o banco tem um número tal, a corretora tem um número tal. Então, a primeira corretora que eu trabalhei, né, grande, assim, essa plataforma, o número era 08. Tá. A Semi Capital Market era o número 28. Então, 8 na tua vida. Exato. Quando a gente aplicou para ter uma corretora de ações, o número era 88. Então, o 8, ele vem, assim, me trazendo muita sorte, e ele faz parte do meu sucesso. Aí o IB é 18 Investment Bank, é isso? Exato, a IB é de Investment Bank, né, para trazer uma referência de um guarda-chuva de banco de investimento, que dentro desse guarda-chuva a gente tem lá todas as opções de serviços, né, que pode oferecer. Isso que eu queria entender um pouco. Dentro da plataforma, você estava comentando agora o seguinte, conheci um amigo, empresário, que não era bem atendido, mas não era tão bem atendido. O foco da 18IB é pegar o empresário que quer fazer uma emissão de dívida, que quer botar o seu patrimônio para gerir. Me explica um pouquinho o que vocês estão ali dentro da 18IB fazendo, e também, acho que até antes, nesse momento de dificuldade que a gente está vivendo no Brasil e no mundo, para não dizer, né? De taxa de juros muito elevada. Como é que está? Foi o melhor momento para você fazer essa emissão? E depois, quais serviços ali que você está trabalhando hoje? Correto. É nessa linha mesmo, o que a gente acabou se especializando, né, e vem crescendo assim de maneira rápida, até por conta um pouco do cenário, né, nosso macroeconômico, tanto nacional como mundial. Você tem aí uma procura por créditos, né, por estruturação de dívidas enorme. O empresário, muitas vezes, ele tem dificuldade de levantar esse crédito, de levantar, né, construir, né, essa dívida, né, de maneira organizada, de maneira que ele se sinta atendido, e aí começam as diferenças, porque quando você vai para um banco grande, você acaba tendo que seguir o modelo que o banco oferece, né. Às vezes você nem passa a primeira barreira. Né? Pois é, às vezes né, você já você não consegue, antes né, e aí ele fica sem um atendimento correto. E no nosso caso, o serviço é aquele serviço tailor-made, né, a gente vai entender a necessidade do empresário, a gente vai estruturar melhor opção, né, com aquela construção da dívida, né, do crédito para o empresário, e vai destinar esse crédito ao tomador indicado, né, e aí você tem aquela relação custo-benefício, né, pelo fato de ser uma plataforma, de ser uma empresa menor, enfim, né, então... Mas me explica melhor isso, quer dizer, eu tenho uma empresa, qualquer tipo de empresa? Qualquer tipo de empresa. Tem um limite de tamanho? Não, a gente é especializado, o que eu chamo de middle market, né, e eu tenho lá um corte de empresas que faturam até 1 bilhão, que é um pouco a nossa especialidade. Fatura até 1 bilhão ano, e ela quer ser atendida, ela quer fazer uma emissão, quer captar dinheiro para fazer um investimento. Correto. Tá? Esse é o perfil que... Correto. Aí ele procura vocês e vocês fazem
essa estruturação. Montam esse negócio para eles? Correto, exatamente. E vocês garantem a colocação do papel ou não? Então, o mercado tem, coloquialmente, a nomenclatura de down feed, mas a gente não tem. Os bancos grandes de investimento, eles normalmente trabalham dessa maneira. A gente não dá firme na operação, são melhores esforços. O firme é garantia que vai ser captado. É garantia que vai ser. Mas, assim, dentro de uma sondagem, dentro de uma análise, quando a gente aceita o desafio de ajudar o empresário, a gente rapidamente vai responder, olha, eu consigo te ajudar. Nesse eu consigo te ajudar é porque a gente já fez uma pesquisa e entendeu que dentro do perfil do empresário, da empresa, é possível captar esse recurso. Então, você tem de um lado a empresa, que chega até 18 EB, Sim. Com a necessidade de captação de Por dinheiro, exemplo, você não sabe qual é o motivo da captação. Por exemplo. Você chega a perguntar para a empresa? Sim, chega. A gente faz... O que você vai fazer com os recursos? O dinheiro é para fazer um investimento, uma expansão da empresa, o dinheiro não, o dinheiro realmente eu me atrapalhei, eu preciso organizar um pouco o meu cash flow, porque eu estou endividado e os juros dessa dívida elas são muito altos, então a gente repactua essa... Vocês vão entender o porquê, isso é importante, né? Perfeito. Depois vocês acompanham se os recursos estão feitos nisso? Não, o nosso trabalho ele se dá até o momento que eu levantei o crédito e entreguei para o empresário a solução. E aí aí você vai falar assim, olha, para você pode ser um papel, uma dívida, uma debênture, uma certificação, alguma coisa, é isso? Isso, é um certificado que pode ser uma debênture, pode ser no imobiliário um CRI, no setor agro um CRA, enfim, pode ser alguma coisa estruturada e incentivada, enfim. Você tem essas opções. Aí você estruturou, aí você vai oferecer isso a potenciais investidores. Correto. Por exemplo, um fundo, uma área de wealth, um private. Aí está um pouco a inteligência do negócio, né? Esse papel, ele normalmente é destinado a um segmento. Então, e a velocidade é importante. E hoje a taxa, se ele fizer esse modelo de operação, ele paga uma taxa de juros menor, maior? Sim, porque você tem quando o empresário quase sempre necessita de captação, de recursos, ele recorre ao banco. O banco você tem aquelas taxas de praxe, né? Que hoje, dado, como a gente disse, a atual situação macroeconômica, elas são altíssimas, né? O mercado de capitais ele vem para solucionar um pouco isso. Você está entre uma taxa muito alta com o cara que precisa rentabilizar os seus recursos. E, então, assim, entre uma taxa muito alta e o início do que as taxas, né? Você tem nesse intervalo aí E para o investidor, o investimento, a taxa é interessante também? É interessante, porque o investidor você tem alguns. Você tem um fundo, né? E aí você tem os cotistas do fundo, né? E aí você tem um gestor que trabalha para diluir o risco entre diversos produtos. Um deles é o crédito, né? E você também tem lá no Wealth um investidor individual que gosta de tomar diretamente eu conheço aquela empresa, eu conheço aquele setor, então eu estou confortável em tomar esse crédito, essa debênture, por exemplo. Everaldo, hoje no cenário que a gente está vivendo, qual é o prazo de vencimento desses papéis que vocês estão fazendo? 5 anos, 7 anos. Aí você tem aí que está o charme, né? Quando você vai para um banco, normalmente você tem lá quais são os modelos, né? Pré-definidos. Quando você é atendido por uma empresa parecida com a nossa, né? Do mesmo, você consegue modelar da necessidade de acordo com que você tem a capacidade e fôlego para fazer o pagamento. Eu estou tirando dúvida, que são dúvidas que quem está nos assistindo, os empresários, vão querer também, né? E eu estou tentando colocar de uma maneira simples para poder facilitar. Por favor, que tem que falar fácil, não pode falar difícil não. Sem tecnicidade. Qual é o tempo entre assim, vamos supor que eu quero fazer uma captação, bato na sua porta, converso com algum técnico, falo, olha, eu tenho uma agência, eu quero expandir minha agência, quero investir num estúdio novo, quero contratar mais gente, vocês vão analisar o meu balanço, a minha situação. Desse momento em que eu bato na sua porta, se tudo correr bem, tá? Quanto tempo para eu conseguir fazer a captação? 60 a 90 dias. Até 3 meses, então. Sim, a pessoa consegue fazer a captação. Esse é o ideal. E quando que eu começo a pagar essa dívida? Aí, de novo, você tem modelagens. Tem situações que eu consigo pagar ela a partir de 6 meses, a partir de 1 ano, sem juros desde já, com juros a partir de X meses. Então você... E juros pode ser pré ou pós-fixado? Também. Você também na modelagem você faz? Exato. Você tem
Identificar qual que é a atividade do empresário, qual que é a capacidade dele de pagamento, para poder você destinar no tomador do crédito. Se é um fundo, o fundo tem essa característica, tomar créditos parecido com a modelagem que foi feita. Então, E hoje o ticket médio de uma operação de emissão? para esse middle market, o que eu venho observando, as pessoas tomam 30 milhões de crédito, 50 milhões de crédito, entendeu? Acima de 10 milhões é viável fazer uma operação. 10 milhões seria o mínimo captado. Precisa ficar muito caro, né? Por conta da estrutura, né? Tá. E aí em 60 dias, até 90 dias, até 3 meses, você falou ali, capta. E se o investidor quiser participar, ele tem acesso a isso? Sim. Também é a mesma coisa, ele vai procurar vocês? Sim. E falar, olha, eu tenho interesse de aplicar em crédito, onde é que você está destinando esse produto? Olha, é no fundo tal, olha, é no wealth que você pode tomar direto, entendeu? Então você tem os mecanismos. Tá. Esse, assim, dentro da plataforma da 18EB, esse é um dos serviços. Sim. Que é o principal, não hoje? Hoje eu diria que é o core business, né? É o core business. É o core business, né? E o que você tem além disso ali na plataforma? A gente, para você ter uma ideia e uma referência de números, que é importante, né? A gente tem em torno de 5 bilhões de negócio em crédito, né? A gente tem aí uma gestora, que é uma gestora que apoia e temos aí alguns fundos na ordem, ainda pequeno, como você bem disse, a gente está iniciando as atividades, 200 milhões em gestão. Sob gestão, né, AUM, e temos aí um total de negócios em torno de 6 bilhões, né, da plataforma, falando de wealth management, falando de gestão e falando de estruturação de dívida. Eu queria só abordar com você a parte do wealth, porque o wealth é assim, muito complexo, né? Você tem a parte de dinheiro, de líquido que a pessoa tem, mas muitas pessoas não se preocupam com a parte líquida, né? Sim, com serviço. Agora está tendo esse caso das pernambucanas, está todo mundo comentando, né? A herança da herdeira, essa coisa toda. Sim. Quando vocês assumem uma gestão de fortuna, de famílias, vocês olham também esse outro lado, que não é só a parte de onde investir, não? Curiosamente, a gente vem sendo procurado para auxiliar muito na parte jurídica. Jurídica, que é como eu organizo a minha família, né, que nós somos vários tios, vários primos, e como é que eu pego esse apanhado e essa fortuna e organizo ela. E aí, então, juridicamente, que empresas eu preciso ter, como é que eu separo isso, como é que eu organizo de uma maneira que, não só financeiramente, mas juridicamente e também fiscalmente as coisas. Quais são os erros mais comuns que você vê nas famílias, assim? O mais comum é que ficam todos na sua pessoa física, os investimentos, as estratégias, e isso acaba gerando muito imposto, né? E quando você troca de posição, você acaba sendo tributado sem muito conhecimento de como funciona a máquina, você acaba gastando bastante dinheiro. Muitos acham que pagar um advisor e procurar uma empresa dessa, o custo da empresa vai inviabilizar os investimentos ao inverso, né? E você sabe que eu tinha um amigo meu que era dono de um banco, ele falava assim, eu tenho 4 filhos, 3 herdeiros e talvez um sucessor. Ele tinha muita clareza de que dos 4, importante. Talvez um fosse sucessor. Importante, ele acabou vendendo o banco, tá? Mas ele organizou para a saída. Que é uma outra atividade, você falou, acabou vendendo o banco. Dentro da atividade de dívida, depois que você organiza, quase sempre o cara fica interessado em fazer uma operação de M&A. Então a gente tem lá uma vertente de M&A. Eu digo que é um M&A mais passivo, né? Mas a gente também consegue prestar esse serviço. Para a gente, assim, fechar nossa conversa, olhando assim, a 18EB é nova, mas como é que você vê a 18EB daqui a 5, 10 anos? Eu acho que eu gostaria muito que ela continuasse, né, participando e auxiliando esses empresários, né, como eu disse, dessa faixa de faturamento de até 1 bilhão, porque eu acho que eles são mal atendidos, estão aí meio abandonados. São órfãos bilionários. Pois é, né? Então, assim, e depois o que muito acontece, o pai tem empresa, o filho está inserindo no negócio, quem vai atender o filho? O filho fica meio órfão também, né? Então, assim, eu acho que eu gostaria que
que a gente continuasse crescendo, mas que não deixasse de atender essa faixa de mercado aí, que eu acho muito importante. Uma pergunta, na gestora vocês pensam em criar produtos para distribuir no varejo ou não? Sim, no segundo momento. No primeiro momento é mais prestar serviço. Eu diria que é uma empresa de prestação de serviço. Tá. Para a gente concluir, quais são os erros que o empresário está fazendo hoje na captação e qual que é a tua recomendação? Olha, eu acho que o principal erro é ficar muito voltado no atendimento, né, clássico, né? É não ser curioso e procurar alternativas. Eu acho que ele fica muito suscetível na primeira resposta, a aceitar que aquilo é a verdade. Eu acho que ele devia ser mais curioso, ele devia procurar alternativas. Você tem uma série de empresas... Você não pode falar, mas eu falo, não ficar limitado ao gerente do banco. Por exemplo. Se o gerente falar, não dá, só espera um pouquinho. Talvez eu consiga uma solução. Por exemplo. E você não é a única casa, tem várias casas que fazem isso, né? Imagina, estou chegando bem depois e simplesmente com uma experiência, né? Eu diria que dentro da nossa staff, dentro do nosso time, que é em torno de 25 pessoas, eu procurei ter as pessoas muito sêniores, né? Já validada pelo mercado, para que pudesse prestar um bom serviço. Então, acho que esse é um diferencial. Bacana. Obrigado, Everaldo. Olha, se você é empresário e está procurando uma captação, ou se você está querendo uma empresa para fazer o Wealth, uma gestão que está aqui é 18 AB. Existem outras no mercado, mas não se contente quando o seu gerente falar não dá para fazer. Sempre tem um caminho de captar de uma maneira mais barata e de um prazo mais longo. Se você gostou do nosso conteúdo, curte, compartilhe com seus amigos e a gente volta a falar numa próxima oportunidade sobre esse tema. A minha ideia é fazer até uma série explicando melhor cada uma das áreas. Muito obrigado, Everaldo. A gente se vê na próxima oportunidade.